por que que eu tenho que perdoar? Por que que eu tenho que Me fazer? fez tanto Porque fez mal, né? tanto mal. Fala mulherada, bem-vindas a mais um episódio do Salto Agulha Podcast. Esse Salto Agulha tá bombando hoje. Essa bateria de gravações hoje ficou assim um espetáculo. Vou me apresentar, sou Gena Queiroz, terapeuta de relacionamentos, mas também estrategista de vendas, porque a gente pode fazer não todas as coisas, mas duas dá pra gente fazer. E essa é minha amiga. Eu sou Flávia Zagueto, eu sou estrategista comportamental e também mentora de mulheres. E antes, né, vamos lembrar por que, que a gente está aqui, quem nos ajuda está aqui hoje, né? Exatamente. Mas Primeiramente, antes de você falar, eu seguro. A gente é assim, tá? A convidada já não tá entendendo mais nada. Antes disso, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Seu engajamento é fundamental para esse trabalho ter são 5 sequência. coisas? 5? Você falou? Se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Tá. E o engajamento. 4 coisas, Quatro 5. coisas. O engajamento, né? As pessoas seguindo, curtindo, é muito importante para nós, para a gente poder dar continuidade. Você A tá gente dando trabalha. trabalho pro pessoal. Não tô Muito trabalho de uma vezada só. nada. Galera vai decorar isso, porque isso vai virar um jargão. Você vai Será ver. que eles dão conta de fazer tudo ao mesmo tempo? Eu tenho certeza, porque é uma coisa atrás da outra ali, Então ó. É vamos lá, vamos ver. autoexplicativo, né? E agora vamos falar dos nossos Vamos, patrocinadores. patrocinadores, e agradecer primeiramente a Plugin, né? Que é a responsável pelo estúdio e apoiadora do nosso projeto, por isso a gente está aqui. E os nossos patrocinadores também. O Plugin Marketing somou com a gente, foi incrível, né? Isso. Trouxe toda essa estrutura para a gente poder desenvolver esse trabalho. E os nossos patrocinadores e apoiadores também, que a gente não pode deixar, não esquecer. Eles fazem parte da nossa história, né? Total. Que são o Compadre Grill, né? Que é a melhor costelaria da cidade. Eu Ai, sou suspeita gente, para falar, porque eu tô sempre fome. comendo. Meu Deus do céu, essa hora, né? E melhor costela, pastel de costela, pão de costela, mas tem outras coisas além da costela. Eu não sou muito chegada em costela, mas a costela de lá é maravilhosa. Eu já sou apaixonada Eu sou muito chegada. por ela, E né? eu indico, a melhor de todas. Aqui É na bom região demais. É a melhor de todas, E o atendimento lá é top né? também. É isso aí. Tem também a esmalteria Rosa Azul, né? Que é responsável pelas nossas unhas. Em menos de 1 hora, pé em mão, tá? Pra gente que é objetivo, pra gente que gosta de fazer as coisas rápidas, não gosta de ficar perdendo muito tempo em salão, né? Mas lá também você pode perder muito tempo. Super agradável. E outra Tem coisa, um bar lá, de o vez que em quando eu vou lá, me... tomo uma também. Sim, tem. Você pode tomar uma cervejinha enquanto faz unha. Mas o que me fidelizou é o cuidado que elas têm com a gente. É tudo ou descartável, ou você vê que é esterilizado, tira na hora, abre na hora para você o alicate que saiu lá da estufa, enfim, né? Tudo à vista, né? Isso é muito importante para nossa saúde, né? A gente tem que olhar isso porque é o cuidado que a gente com a nossa saúde mesmo. E também o Rei da Grande China, com aquelas peças maravilhosas, balcão, Nossa, peças de decoração. eu preciso falar piso, com ele, parede, um monte de outras coisas em preciso Grande já- China, Fugir. coisas decorativas, porque ele é um espetáculo. E é peça exclusiva, porque do jeito que sai uma, não sai outra. Exatamente. Tá? Nunca fica igual, né? Nunca E tudo fica lindo, igual. né? Tudo Impressionante. lindo. Tudo impressionante. lindo, sofisticado e agora tá na moda, né? Muito Voltou, alta. Muito né? alta. E É. também a Estambace, né? A loja Estambace. Gente, uma loja de roupas com a proprietária, diretora e gestora, consultora de imagem. Nossa, Você pensa em bem cada juntar duas roupa. coisas ao mesmo tempo? Nossa. Não tem explicação, não. Fala Não vou sério, te né? falar, hein? Lá não tem como você sair assim sem ter escolhido pelo menos uns 10 looks. E ela monta o look pra você. Ela te ajuda. Meu Deus, eu fiquei... Ela te ajuda. Ela esteve aqui com a gente, prestou-nos uma consultoria de Maravilhosa, imagem, que foi aprendi maravilhosa. muito. Tá aí, gente, assiste que tá pra trás aí, vocês vão gostar muito, né? Curtir os outros episódios, não só ela, mas todos os outros, né? Muito interessantes. E agora, né, a nossa convidada. Especial, Gente, né? Especialíssima. Dispensa apresentações. Eu vou pedir para que ela se apresente, Claro. né? Falando para essa câmera aqui. Fique à vontade, seja muito bem-vinda e pode se apresentar. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Elane Castro, eu sou Miss Juiz de Fora, Miss Minas Gerais, Miss Brasil e Miss Internacional na minha categoria, que é uma categoria sênior de mulheres casadas acima de 30 anos ou que tenham filhos. Eu sou influencer, sou modelo e sou palestrante e agora também mestre de cerimônia. Estou apresentando os eventos aí pela cidade e fora da cidade também. Queria agradecer vocês pelo convite.
custamos, né, Flávia, as agendas encontrar, né? Mas é porque tudo tem o tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso, né? Então eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui compartilhando a minha história com todos vocês. Que, aliás, né? Nada acontece por acaso, né? Nada por acaso, é uma história incrível. A gente estava falando aqui antes, né? Todas as mulheres têm uma história. A gente falou até no podcast anterior. Todas as mulheres carregam uma história. Sim. Só que muitas guardam para si. Sim. Por medo, por vergonha, né? Porque acham que a história delas é pesada, que não vai ajudar ninguém, que ninguém vai querer ouvir. Mas quando a gente coloca para o mundo as dificuldades que a gente passou e superou, né, que a gente enfrentou, que a gente curou, a gente está ajudando a curar outras pessoas. E hoje, né, o motivo de você estar aqui é porque eu já conheço a sua história, eu sei o quanto ela pode impactar milhares de pessoas, porque quando você impacta uma pessoa, não é só uma pessoa. Você está impactando a família dela, Sim. você está impactando as gerações delas, futuras, né? E essa pessoa, ela pode impactar outras pessoas. Então, uma pessoa pode impactar centenas de pessoas, milhares. Imagina você impactar milhares. Quantas você vai atingir? Sim, eu costumo dizer que a nossa dor é cura do outro. Justamente. Né? Às vezes as coisas que nós passamos, eu sou empresária também, e eu já vim de, sabe, uma revolução nessa área. Então, a gente conta hoje as dores como empresária, as dores em outras áreas, você ajuda outras pessoas. Com certeza. Né? Claro. Hoje, inclusive, assim, a gente quer tratar de algo que é muito importante, que é sobre o perdão, né? Que você também dá palestra sobre isso. Mas para a gente chegar nisso, eu gostaria de pedir para você contar aí essa sua trajetória, né? Até chegar por que você fala sobre perdão, que é justamente a parte mais incrível disso tudo e o porquê de você falar sobre isso, né? Então, conta para nós aí. Eu tive problemas no meu casamento, né? Sei lá, 20 e tantos anos atrás, nem lembro. E nós tivemos problemas por traição, né? E eu vou até abrir um parênteses, Flávia, que eu falo, quando eu comecei a fazer mentoria, ela pediu para contar também um pouco da história, e eu falei com ela, eu também tive uma parcela de culpa nesse problema do casamento. A gente reconhecer isso também, porque eu não estou justificando, porque eu acho que a traição não é justificável, né? Mas teve também umas brechas. Eu, quando tive meu filho, eu vivi só em função do filho. Chegava no sábado, eu pegava meu filho e descia para casa da minha mãe. Domingo, pegava meu filho e descia para casa da minha mãe. E ele lá. Foi ficando, entendeu? E aquilo, a gente foi se distanciando um do outro, entendeu? Foi trazendo... Mas havia queixa dele? Ele se queixava? Sempre pega... O menino desce, vai. Não. O meu marido nunca foi de reclamar. Essas coisas são muito silenciosas, né? Ele nunca foi de reclamar dessas coisas, não. E aí, eu achava aquilo normal, natural, eu levar, porque eu tava com o neném novinho, primeiro filho, não sabia administrar aquilo direito. E achando aquilo normal. Já tem a perda do libido, pós-parto, que hoje eu acho muito importante falar sobre isso. As mulheres, pós-parto, procurar um médico, fazer essa reposição hormonal. Só que naquela época a gente, talvez por falta de conhecimento, né? E as menopausadas aí de plantão, que eu estou também. Mas nem fala. Né? Então, não tem problema, né, gente? Você ir lá tomar um hormônio. Eu falei com a minha médica, falei, o negócio tá meio devagar aqui. Arruma um negocinho aí pra tomar. Então, assim, não há problema nenhum com relação a isso. Só que naquela época eu não tinha esse conhecimento, né? Não sabia. E aí, o casamento a gente foi se distanciando um do outro. E eu ia pra casa da minha mãe e ele saía. Ia ficar com os amigos, e aí foram acontecendo as oportunidades, né? E a gente passou por uma fase muito difícil, mas mesmo assim, ainda nessa época eu não separei. Eu ainda fiquei com ela, porque eu falava assim, eu não tenho condições de criar meu filho sozinho. Meu pai, quando a gente casou, ele era contra o meu casamento com o meu marido. Hoje eles são melhores amigos, tá, gente? Que maravilha. Só uma graça os dois, que bonitinho. Outro dia eu estava dirigindo, aí eu não sei quem falou assim, chega,
não entra por aqui? Ela falou assim, quem tá dirigindo, sou eu ou é você? Aí meu pai, não fala assim com ele não, minha filha, fala direitinho com ele. Eu pensei, que coisa linda, nem sempre foi assim. Então hoje eles são muito amigos e tudo. Então assim, mas na época, meu pai era contra o meu casamento. Eu falei, gente, como é que eu vou separar com um filho? Como é que eu vou pedir pra voltar pra dentro da casa do meu pai? E aí fui aguentando. E aquilo eu falei, não, eu vou trabalhar, porque na hora que eu tiver condições de criar meu filho sozinha, eu não suporto isso mais. E foi assim que aconteceu. Eu fui trabalhando e procurando funções para eu ter um salário melhor e tudo. Quando eu tive um salário que eu falei, opa, agora eu tenho condições de criar meu filho sozinha. A próxima vez que ele aprontou, eu falei, agora você vai juntar suas coisas e vai, sabe? E aí nós dois sofremos demais. E um tempo depois, a gente ficou quase um ano separado de casa e depois quase um ano morando dentro da mesma casa. Nossa, ele dormindo no quarto do filho e eu dormindo no meu quarto. Então, aí eu fico até arrepiada de falar, porque é algo, sabe? E hoje eu te falo que eu totalmente curada com relação a isso, que eu não sinto dor nenhuma de falar sobre isso. Eu tô vendo. Tá bem claro. Eu falo com muito... Você fala olhando nos nossos olhos, eu né? falo com muita leveza sobre isso, eu não tenho problema com relação a isso. E aí, teve um dia que ele, no final de semana, ele dormiu lá em casa, ele falou assim, deixa eu dormir. Aí meu filho, mamãe, deixa o papai dormir aqui, por favor. Aí, de manhã, meu filho foi pra escola e aí deu uma recaída. Quando eu voltei à noite, ele já estava com tudo dentro de casa novamente. Aí eu, o que você tá fazendo aqui? Ele, meu amor, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Eu já te provei que eu mudei. Outra coisa, não espere perder para dar valor. Meu marido, depois que a gente se separou, a minha casa parecia uma floricultura cheia de chocolate, não sei o que. Então eu falei, não me manda mais flor não, porque se você mandar mais flor que eu vou tampar na sua cara. Eu falei, eu não quero. Mas quando... E brava. Lá atrás, antes da separação, não mandava. Não mandava uma flor, não dava uma caixa de bombom. E não é sobre valor. Porque poderia ser uma violeta pequenininha, que aquilo era a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas esperam perder para dar valor, né? E aí eu falei com ele, para de me mandar flor. Eu não quero mandar flor. Era chocolate, era joia, não sei o que. Nossa Deus. Então, aí a gente voltou, eu falei assim, ó, ele falou, Elane, eu mudei, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. E aí eu peguei, deixei ele voltar. Ele voltou, mas nesse intervalo, gente, eu não fazia uma dieta, eu andava, não que velho, eu vou usar o termo velho, mas entenda, tá, gente? Não é isso, é só para vocês entenderem. Toda largada, não me arrumava, não arrumava a unha, não fazia nada, toda... Aí as meninas lá na empresa, quando eu separei, ela falou assim, não, você vai fazer uma dieta, você vai começar a se cuidar. E a cozinheira começou a fazer comida para mim separado, para fazer a dieta. E eu comendo escondido. Olha só. Aí teve um dia que eu falei assim, Elane, você tá enganando elas não, é você mesma. É você mesmo. Ela não precisa mudar, não, que precisa mudar é você. E as meninas levavam piastra, arrumavam meu cabelo e tudo. E aí eu comecei a me arrumar e comecei a repaginar. Porque eu sempre andei muito bem arrumada, só que nesse período da gravidez e depois que tive o filho, eu meio que me perdi. Quantas mulheres hoje fazem Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Quantas mulheres hoje fazem isso e não se percebem? E não só nesse momento de maternidade, não, até no próprio momento de separação. Tô falando de causa própria. Eu era uma pessoa impecável antes de me separar. E quando veio a separação, eu passei um tempo assim. Falei, quem é você? Eu nem me reconheci. Eu perdi a vaidade, eu perdi a ânsia de cuidar do corpo. Você lembra de uma personal? Seu caso foi o contrário, né? No dela, ela fez isso pra pra autoestima dela, né? E você, a sua autoestima caiu. Muito, totalmente. Ué. Seja a saída de um casamento, né?
nas circunstâncias que foram para você, né? É horrível. E aí, hoje, graças a Deus, estou bem. Sim. Né? Também, eu te falei que o assunto era um assunto muito importante, porque eu precisei exercer o perdão também. Sim, Entendeu? repaginar, né? Repaginar. E a vida é cíclica. Atualmente, neste exato momento, eu estou tendo que exercer o perdão novamente em outra situação. E olha que coisa linda, gente. Nada é por acaso, por isso que eu falei, nada é por acaso. E que belo você ter passado por aguentado, porque assim, o que você está contando aqui que você aguentou. Sim. Né? Você foi suportando e entrou para um trabalho e foi galgando cargos e foi melhorando. Sim. Agora eu posso sozinha, vai. Até para ver que você é capaz. E que muitas das vezes a gente fica imerso em desculpas. Eu não separo dele porque eu não tenho como criar meu filho sozinho. Eu não separo dele porque eu não trabalho. Gente, eu comecei a trabalhar loucamente. Porque eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E engraçado que a minha mãe sempre falava assim. Minha mãe pegava no nosso pé para estudar. Eu e a minha irmã. Meus irmãos já não faziam muita questão, não. Não brigava muito, não. Mas nós, ela falou assim, eu vou dar estudo para minhas filhas para elas não passarem o que eu passei. Só que a gente sabe que a nossa geração lá atrás, nossos pais, como é que eles iam dar o que eles não recebiam? Não, muito difícil. Justamente. E a gente se Não ressentia, né? Hoje em dia, eu honro pai e mãe, missão de vida, porque eles deram o que eles podem. E hoje a gente sabe que, até abrindo uma brecha aí, né? A questão de honrar pai e mãe, né, gente? Eles nos dão legalidade para tanta coisa, para a gente avançar, né? Se as pessoas soubessem o princípio da honra de pai e mãe, como que é algo magnífico, né? Eu acho que um ponto simples e fácil, que eu acho que só esse já não precisava de ter mais nenhum. Nos deram a vida. Sim. É porque as pessoas confundem honrar pai e mãe, porque é o seguinte, tem muitas pessoas que sofrem abuso de pai e mãe. Nem todo pai e mãe é bom, não. Sim. Vamos desmistificar isso. Porque aí. eu, até um certo ponto da minha vida, eu não consegui entender como que uma mãe não pode amar seu filho. Depois, com a maturidade, tudo que eu fui aprendendo, eu entendi que muitas mães não amam seus filhos. Sim. Mas simplesmente não amam. E aí? Mas é porque a gente idealiza que a mãe tem que ser aquele estereótipo ali, o pai tem que ser aquele. E aí, quando sai daquele padrão que a gente coloca para pai e mãe, a gente fala, poxa, que horror, então a gente escandaliza. Mas são seres humanos. E eu nem tô aqui falando que eles estão certos ou errados, mas a gente precisa normalizar isso para não ficar idealizando mãe e pai perfeitos. Sim. Nunca serão. Mas tem pais e mães que fazem, passam a vida inteira fazendo bem para os filhos, mesmo imperfeitos, e fazem e ajudam, e às vezes tem filho que nem reconhece isso, mas Exatamente. A questão não é essa. A vida inteira não reconhece. A questão é que as pessoas acham que honrar pai e mãe, né, nesses casos que tem pais abusadores de tudo quanto é jeito, abuso de tudo quanto é jeito, mães também, aí tem os narcisistas e os manipuladores, tem os que abandonam, mesmo não precisando ter abandonado, mas tem os que abandonam porque não tinha outra opção, enfim. O que acontece? Aí, nesses casos, a pessoa, poxa, mas e o meu pai que fez isso comigo? E a minha mãe que fez isso comigo? Gente, honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que idolatrar o seu pai e sua mãe. Não quer dizer que você tem que conviver com eles. Se eles são abusadores, se eles te fizeram mal, você não precisa conviver com seu pai e sua mãe. Eu ia até abrir um parênteses agora. Gente, não é porque eu liberei perdão pra minha mãe, pro meu pai, pro meu esposo, que você tem que viver aí num relacionamento tóxico. Com o marido que te espanca, que faz. Eu até falei numa palestra minha essa semana. Se ele tá te espancando, meu filho, marido apanha nele. Desce o cacete nele também, depois arruma um bom advogado e resolve. Mas não vai deixar fazer isso, não. Lógico. Entendeu? E pai e mãe também, como você colocou, né, Flávia? Pais abusivos. Quantas crianças são abusadas? Muitas. Pelos pais. Né? A mãe sabe que o pai abusa, o padrasto, seja lá o que for. E ainda permanece. Ainda permanece. Permite, então, e tem mãe que abusa junto, e tem mãe que mata filho, e tem pai que mata filho. Exatamente, então. E tem filho que mata pai e mãe também. Tem, Exatamente. tudo isso. Então, as coisas têm que ser bem claras com relação... perdoar não significa que você esqueceu o que fizeram com você. Não. Não esquece. Não esqueceu. Não. Mas é algo que
Quando... te dá aquele... É libertador. Libertador. Quando eu liberei perdão pro meu pai, porque o meu pai, igual você falou, do jeito dele, espancava, batia, né? Então, assim, um dia eu fui para um encontro na igreja, eu saí de lá porque meu pai era muito mulherengo. E a minha mãe engravidou, teve que casar. Naquela época tinha que casar. E eu, para ele, fui o quê? Uma pedra no sapato, né? Meu pai vivia uma vida toda à vontade, teve que casar. Perdeu a liberdade. E aí eu fui entender o porquê, desde lá do ventre, ele me rejeitou. Ele sentava do meu lado no sofá, eu arrepiava. Tipo uma coisa, um negócio assim. E aí eu fui entender o porquê. Importante a gente entender o porquê. Justo. Né? Você foi lá na sua criança, né? Justo. Foi lá na minha criança. Entendeu a criança dele, inclusive, também. Sim. Porque, no caso, ele te rejeitou porque você modificou a vida dele. Mas por ele ter reagido e te batido, quantas vezes ele pode ter apanhado? Sim. Né? Então, hoje o meu pai também, sabe aquela coisa, a minha irmã até ficou com ciúme, porque ele falou assim, se minha Laninha não for pra praia, também não vou não. Aí a minha irmã, essa Laninha não vai. Então, assim, é a coisa mais linda. Né? Então, e como que a gente, fica tão leve depois que você passa por tudo isso, né? E voltando lá ao casamento, então, assim, eu e o meu marido, a gente se reconciliou, mas mesmo assim, dentro de casa ainda ficamos separados um do outro, sabe? Eu falei com ele, não, você tem que me provar que você mudou realmente. É só a gente saber a dor que é. Né? Porque eu sofri muito. Uma das vezes foi com uma pessoa muito próxima mesmo, sabe? Eu tinha acabado de perder um irmão. Então aquilo me causou uma dor, mas uma dor, foi como se tivesse enfiado um punhal no meu coração. E foram outras vezes, e até um dia que você dá um basta, fala assim, não, agora não quero mais. E aí nós voltamos, depois de um período e tudo, e eu falei com ele, eu quero ver se você mudou realmente. E ele, de verdade, nunca mais vi falar nada, sabe? Até então, porque a gente tem dentro da gente, homens, se vocês soubessem que a gente tem um negocinho dentro da gente que informa. Um sensor. A gente sabe até quem é a pessoa. É um sensor. Sabe até o motel que tá. Sim. Se bobear. Porque é um sensor que detecta. Que detecta. É impressionante. Você a mulher é muito observadora, o homem não é. A O homem gente tem o sexto sentido. É nos pequenos detalhes que você observa isso. E não é só pra traição, não. Qualquer tipo de mentira. Qualquer mentira. Que depois que eu vim pra essa veia da mentoria de relacionamentos, e aí eu atendo mulheres que têm essa desconfiança, eu não falo, né? Agora elas vão saber. Mas 90% eu penso onde a fumaça a dela não tá errada. E a forma também como uma pessoa, né? Você já vê, porque muda, gente, não tem jeito. O meu marido mudou. Não mudou assim de me tratar mal, nada disso. Mas com relação ao sexo mudou. Sabe? Você nota o distanciamento. Então assim, nossa, igual você falou, mulher, gente, a gente pode até ser enganado se a gente se permitir. Mas não, a gente aceita, né? Ou se acostuma. Mas saber no fundo, lá no fundo, você tem todos os indícios, você só não quer acreditar às vezes também. Mas eu falo assim, a mulher no âmbito geral mesmo. Sim. A gente só nos engana se a gente permitir. Exatamente. Deixa ela achar que tá. Entre fazendo nós de mesmo, pouco, né? Que me engana, e tem muitas que sabem, mas não querem saber. Tem muitas mulheres que não querem saber. Exatamente. Tipo assim, nem toca nesse assunto, não sei de nada. Não. Elas preferem assim. Eu conheço mulheres que quanto que eu falei, que ela quer, não quer trabalhar, quer viver debaixo da renda deles, que deixa correr. Tá tudo certo. Não tem problema, o meu estando garantido. Exatamente. Tá okay, então, assim, não sei que palavra dá isso, escolha. né? Mas, escolha. Pois é, escolha. Escolha, verdade. Escolha, porque... Escolhi viver assim, né? Ou então, talvez por não conhecer a verdadeira identidade dela, talvez, E tem mulheres que amam muito, são dependentes emocionalmente também, né? Verdade. E aí a dependência emocional, ela é
pior do que a financeira. Exatamente. Porque você, olha a sua história. Você decidiu, você foi lá e fez. Sim. E saiu. Mas se você fosse dependente emocionalmente, Não E saiu. você- poderia te dar um emprego aqui agora. Pra Não ia ganhar, adiantar. sei lá, 10 mil que fosse Que não hoje. vai Que seria também, sua né? independência, com conforto. Verdade. Pode Não falar, vai. ele deve, seu marido, né, que atualmente é seu marido, ele deve ter, assim, adquirido mais uns 1000% de admiração depois do movimento que ele deve ter entendido que você fez. Sim. Ele só entendeu a dor que ele causou depois do movimento que você fez e o tanto que ele precisava de você na vida dele. Imagina ter que correr atrás de provar isso pra um mulherão igual essa mulher aqui. Não é? E o tempo todo querendo provar mesmo, porque na época eu ainda não tinha liberado perdão para ele de fato quando ele voltou para dentro de casa. Eu ainda não tinha Não é tão liberado. rápido nem tão fácil também. É, Convenhamos, exatamente. né? É um processo. E aí, depois que ele foi para dentro de casa, nós participamos de um encontro de casais. E nesse encontro de casais, eu fui para lá na sexta-feira. No domingo, eu ainda não tinha liberado perdão para ele. E eu fui perto das monitores e eu falei assim, eu não consigo liberar perdão pro meu marido, já está no último dia, eu não consigo. Elas falaram assim, não, então peraí, vamos fazer. Aí fizeram um processo lá e tudo, e aí eu liberei. E foi engraçado, né, que todos os dias tinha umas dinâmicas lá. Cantava serenata pra mulher, e o meu marido é muito tímido, ele nunca foi dessas coisas assim, ele faz as coisas dentro de casa, mas assim, em público ele nunca foi. Ficar de beijando, abraçando, nunca foi disso. E hoje eu entendo perfeitamente, igual ele fala, Elaine, eu tenho que mostrar pra você, não é pra fora. Ai, não precisa falar essas coisas, Justo. não. Vou liberar perdão, meu Deus. Meu Deus, não me fala essas coisas. E aí, Você entendeu? E aí chegou nesse dia lá, na última palestra, o mentor lá falou assim, qual a esposa aqui que ajuda, que leva café para a mulher na cama? Ele. Qual a esposa aqui que ajuda a mulher nas tarefas de casa? Ele. E qual a mulher que faz? Eu não levantava a mão, ficava embaixo. Eu falei, gente, eu tenho um marido maravilhoso dentro de casa. Aí ele falou assim, vocês aprendem, pega uma aula com esse homem aqui, porque, pelo amor de Deus, esse homem é um exemplo. Aí eu falei, gente, eu tô com uma joia dentro de casa de saber. Entendeu? Mas o que acontece? Porque a gente quer que as pessoas sejam como a gente é. Ah, você é extrovertida, comunicativa. Sim. E carinhosa, possivelmente. Gosta sim. de demonstrações de afeto. Sim. Só que a linguagem de amar dele era outra. Era outra. E às vezes a gente não entende isso. Sim. E ali eu falei, meu Deus. Eu falei assim, gente, meu marido é uma joia. Entendeu? Aí eu comecei, porque eu só via defeitos nele. Eu não via qualidades. Depois que a gente ficava com as comparações, né? Nossa, olha fulano, olha isso aqui tem. E aí você, quando quebra aquela coisa, né? Vou dizer com amor, porque o amor acho que ele não tinha acabado, estava ferido, né? Então, quando quebra aquilo, a confiança, sei lá o que foi que quebrou, aí você só começa a enxergar defeito, aí você começa a fazer as comparações. É isso. Como que pode a gente começar a pegar uma coisa que não tem nada a ver com a outra e começar a comparar? Ah, porque fulano era assim, Beltrano... Não, é por isso que não dá certo. Não é? O tempo todo. O tempo todo. Aí começa as comparações, né? E aí, é igual eu falei pra vocês, isso foi... A separação veio pra repaginar a minha vida, porque eu comecei a me cuidar. Ele também, né? Aquela coisa de reconquistar também. E eu falo com todas as letras, separação foi a melhor coisa pra nós dois. Porque nós separamos, voltamos. Amadureceram. Repaginados, amadurecemos. Eles estavam de licença recentemente, a gente foi pra Gramado, ficamos uma semana lá, só eu e ele. Fomos pra Porto de Galinhas, ficamos uma semana eu e ele. Que coisa maravilhosa. E outra coisa também, né? As mulheres, casais, não tira esse tempo também, só pros dois. Sim. Né? É importante. Às vezes fica só por conta de filho, não sai um dia para ir no restaurante ou das sozinho. obrigações. Ou das obrigações. Né? Eu hoje, eu aprendi a dosar isso.
Porque é igual você falou do amar demais, né? Não, tem um amor pro filho, tem amor pro marido. E são diferentes. Diferentes. É saber dosar isso, né? Não é para um demais, nem para o outro. Tentar dosar. E outras coisas também, sair para jantar e tudo. E aí, eu me cuidar. Olhar pela apaixonada. Quanto tempo aqui de relacionamento no Nós total? temos, no total, 38 anos. Olha só. Com os Deus 4, abençoe. 38 contando com a idas e vindas, né? Nós casamos em 93. Olha Mas só. nós ficamos 4 anos casados. 4 anos namoro e noivado, né? Sim. Então, assim, mas é um cara incrível. Eu falo que hoje é o meu maior admirador. Tem dia que eu não posto nada de manhã, que é uma correria louca, né? Aí eu não posto bom dia para meus seguidores. Ele liga, meu amor, tá tudo bem aí, porque você não postou nada ainda. E põe emojis, e Ele põe fica no esperando, é o seguidor. maior fã dela. Meu maior stalkeador e tudo. Então, assim, é a coisa mais linda. Eu falo, hoje, o que ele pode fazer para mim e pro meu filho, ele faz. E do jeito dele. Do jeito dele, exatamente. E você aprendeu a reconhecer Sim. a parte boa, que não é a que você queria, mas é que existia. Que existia e passei a dar valor em aquilo. E até mesmo quando a gente separa, a gente vê o outro lado também, né? Aí a gente começa... Ai, Não fala não. Não fala nada. não, eu tô quase liberando perdão aqui. Você não fala nada agora, nessa hora, porque aqui o assunto é perdão. Eu tô quase, você tá entendendo? Eu tô, Olha Deus operar. Oh, meu Deus. mas eu tô muito quase. Você não tá entendendo a situação, mas enfim. Nós vamos te ajudar. Eu e a Elane aqui, nós vamos te não sei se ajudar. você Até vai o fim querer, do não. podcast você Eu vai não sei estar se você vai querer me ajudar convencida. nesse caso, não, mas enfim. Olha, eu acho que nós vamos conseguir, hein, Flávia? Ô, gente, eu tava comentando, né, aqui com a Elane, que eu já fiz 2 edições da Semana do Perdão, tudo online. E aí eu fecho com um evento online para elas. E aí eu falei um negócio nesse evento que eu fiz agora na última segunda, que aí depois a moça repetiu, falou assim, nossa, na hora que você falou isso, e saiu aquilo espontâneo. Que a mágoa que a gente guarda da pessoa é como se fosse um troféu que a gente guardasse no peito para mostrar para a pessoa. Olha aqui o que você fez comigo. E para ela é uma vitória. Ou seja, é o troféu dela que mora dentro do seu peito, mostrando para ela, você me venceu. Mas você me falou isso muitas e muitas vezes durante o meu processo de superação da minha separação. Porque eu não tenho como provar o que eu sei que aconteceu. Mas eu sei que aconteceu. Né? Com uma pessoa muito próxima, inclusive. Sim. Inclusive, essa semana eles estão se casando. Olha que loucura. E aí, olha como é que isso tá pra mim. Isso tá pra mim como estivesse se fosse para uma pessoa o perdão estranha. é pra você. Exatamente. É só pra você. E assim, é pra você viver bem e liberta. É uma coisa. Exatamente. É uma coisa que agora eu tô auxiliando os meus filhos a trabalhar nesse processo. Exatamente. Porque Deus... Gente, eu não tô fazendo apologia em nenhuma religião, não. Você sabe muito bem qual é a minha. E não eu nem religião tenho, porque eu só acredito em Deus. Exatamente. Deus... E não é sobre religião, né? Deus me fez passar exatamente pelo que eu passei naquele processo todo, de morar lá naquele lugar, até ter o meu próprio lugar, de ficar sozinha, síndrome do ninho vazio, lá. Porque os meus filhos estão passando por isso agora, simultaneamente. Porque ainda tem essa questão, né? Que é o direito dele, quer viver, tá certo, vai viver, construir uma nova família. Mas não esquece o que tá para trás, não, porque o que tá para trás é eterno também, porque filho é para sempre. Mesmo que você o perca, né? Ele é para sempre. Ele não deixou de ser porque se foi, por exemplo. Não existe esse filho, né? Não existe esse filho, nem esse pai, nem esse mãe, não existe, né? Não tem isso. Mas então, assim, eu precisei passar por tudo aquilo para poder hoje estar dando forças para que os meus filhos exerçam isso também, liberem também. Então foi muito importante, uma coisa muito surreal, assim. Eu ter esse entendimento que vai ser isso na Clara essa semana. Sobre. Eu falei, minha filha, eu entendo o que você está sentindo, exatamente como você está sentindo. Mas você vai ver que se você fizer o que eu fiz,
vai ser muito mais fácil, porque eu queria entender isso que eu entendo agora, quando aconteceu lá atrás, eu não teria Mas é sofrido processo, gente. Perdão é processo. As pessoas falam, é fácil pra você falar perdoar porque não foi com você. Bom, pra começar, aquilo que a gente tá falando, o perdão não é pro outro, é pra você. É pra você se libertar. Porque é como se você criasse dentro do seu peito uma prisão. Uhum. Ali, você vai colocando todo mundo que te magoou, aí você mantém todo mundo preso ali, aí é você que banca essa prisão. É você que dá comidinha, é você que dá porque banho, você tá é você se que faz nutrindo tudo. da tal da mágoa. Você me ensinou Que isso, é, má água. que é a má água. É Dentro uma de água você, suja que né? fica ali, ó, rodando, intoxicando, te causando Ó, doenças. eu posso te falar, nem ele entende o que está acontecendo em relação A tudo. tipo assim, como assim você não tá brava? Como assim tá tudo ok? Obrigado por você estar me ajudando com os meninos, né? Uhum. E tá de boa, e é isso mesmo. E eu não tenho mais, realmente. Como é uma coisa surreal. Zero. E isso faz tanto Zero. bem pra gente, né? Porque se as pessoas É possível. soubessem as cargas, né, emocionais que elas carregam por não liberar o perdão, é igual você falou. Aquilo vai. Eu escutei, não sei se foi podcast ou uma palestra esses dias aí, o cara falando que tem gente que vai fazendo tipo um bloquinho dentro da cabeça dela das coisas que foi magoando. E ela vai, né, processando aquilo. Ele falou que tem gente, se bobear, tem até um caderno mesmo que anota, dia tal, fulano fez isso comigo. Aí, Tem gente que não esquece de nada. Nada. então, e ele É. falou isso, ele mencionou isso. Ele falou assim: tem gente que fala assim, ó, lembra aquele dia? Ele falou, gente, fala data, hora, tudo direitinho que você fez aquilo. Ele falou, então, olha só como que isso vai. Gente, quando eu carregava esse monte de mágoa, essa lixaiada toda, eu vivia doente. Com certeza. Eu vivia doente. Toxina no corpo. Não, você não consegue evoluir, você não consegue prosperar, você Não, não não consegue prospera em nada, ter exatamente. energia. Principalmente pra quando poder, a falta de disposição. perdão é pra pai e pra mãe. Não prospera em nada. É isso. Eu já ouvi muito sobre isso também, que o pai e mãe, ele te dá a permissão para prosperar. Para prosperar. É. Eu, um tempo atrás, a Flávia sabe disso, eu vinha com uma queixa de que eu não estava, por mais energia que eu tenho, todo mundo que me conhece me valoriza e me nota pela energia, pela força, pela forma de falar. Eu não tô prosperando, Flávia. O que tá acontecendo? Não tá indo. Eu não tô. E ela é um processo. E eu falei, caramba, por que eu cessei aquela velocidade que eu tava? O que aconteceu? Eu fui constelar na água. Eu não fazia nem ideia que constelação. Eu já constelei, eu tinha uma terapeuta que era consteladora, mas a constelação na água, inclusive, ela vai vir também. Caramba! Ela falou exatamente isso. Os bonequinhos se movimentavam de uma forma... Eu fiz também. Meu Deus! Eu falei, o que é isso? Chocada! Passada e engomada. E assim, enquanto eu não perdoasse aquela questão, a questão é simples, não é segredo pra ninguém, nem mesmo pra minha mãe, que eu a amo de paixão, aceito como ela é, né, já liberou há muito tempo. Sim. Eu perdi meu pai, 29 de novembro de 86, dia 1º de janeiro de 87, a minha mãe conheceu meu padrasto. Meu pai morreu, não foi culpa da minha mãe, não foi culpa de ninguém. E minha mãe viveu uma relação que ela não gostava dele. Ele faleceu, ela cuidou dele até o final, ela fez tudo que ela podia ter feito, foi tudo lindo, maravilhoso. Mas eu com 9 anos, eu perdi o pai e um mês depois eu perdi a mãe. E aí, como é que você faz? E você vem a vida inteira. Ora, falta de perdão porque o pai morre e a criança não perdoa o pai. Não. Quando morre. Exatamente. Ainda tem isso. Não, Porque não entende. Eu com 9 anos, eu virei uma adultinha. E aí... Sofreu 2 lutos, da mãe e do pai. Muito pesado, e foi muito pesado. O luto da mãe, não porque ela morreu, mas... Exatamente. E como é que você trabalha isso? Como é que você prospera? Aí foi que a consteladora falou. Você só vai prosperar a partir do momento que você liberar isso aí, esse perdão, pra sua mãe. Como é que eu vou fazer isso? Né? E você falou de mãe. Engraçado, quando eu separei, eu pensei que eu ia ter total apoio da minha mãe. E eu não tive. E de quem eu achava que eu não teria, do meu pai, eu tive. Olha só. E aí, a minha mãe virou pra mim e falou assim, você tá achando que você vai arrumar coisa melhor que ele? Não vai, não. Aquilo foi uma decepção pra mim. Eu falei, meu Deus,
de quem eu esperava apoio, eu não tive. E aí, o que foi? A mágoa da minha mãe. E eu fui resolver isso. Conversava com minha mãe, convivia com a minha mãe e tudo, mas, sabe aquela... Quebrou, né? Quebrou. E aí eu fui resolver isso, sei lá, tem uns 2 anos atrás. Ah, que bom que você resolveu. Conversando e tudo, indo lá. Mas, sabe, sempre tinha aquela coisa. Tava resolvido, mas não tava. Tava que trem assim mesmo. Sim. E aí resolvi isso. Meninas, tem que ver. Você falou da prosperidade. Como minha vida fez. É isso. Mudou. Aí foi simples, ela me passou um processo para executar, eu cheguei em casa, escrevi uma carta daquelas assim, falando tudo que eu pensava a respeito. Eu adoro essas coisas de escrever carta, gente. Eu sempre recomendo as minhas mentoradas. Foi do nada, foram 3 folhas, frente e verso, loucamente. A gente parou de aprender a escrever depois que começou a digitar. Minha mão doeu, me deu dor aqui. Mas é porque você vai pondo tudo pra fora. Numa rapidez, é muita coisa. Ela falou, depois você queima. E é até bom você abordar isso, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho que pedir perdão cara a cara. Se for cara a cara, ótimo. Mas se não conseguir, mas a cartinha, minha filha, vai lá e... Eu fiz exatamente isso, a cartinha, blá, blá. Ela falou, escreve e queima hoje mesmo, depois que você sai daqui. E assim eu fiz. E depois, você vai escrever uma carta de gratidão. Sim. Você não precisa entregar, porque nem sempre você tem tanta... minha mãe, ela me dá o que ela pode e é muito bom. Cheguei na casa dela essa semana, ela falei, ai mãe, tô com fome. Ela tem um bacalhau que eu fiz que você adora, vou esquentar pra você, me deu, me nutre. Ela me nutre do mesmo jeito. Eu falei, gente, olha isso. Então tem que a gente aprende. Eu não escrevi a carta de gratidão, porque eu resolvi expressar a minha gratidão. Sim. Eu falo mais com ela, eu vou lá visitar ela, eu escuto ela conversar comigo. Ela me ligava e falava, tá, mamãe, eu tô ocupada, eu não posso falar não, depois a gente se fala, tá? E eu falei, gente, como assim? E eu falei com ela, eu só não escrevi a carta. Ela falou, porque você já tá grata e tá tudo certo. Às vezes não é nem você falar, é sentir. Externa de outra forma, né? E é isso também que eu faço com a minha mãe. Todo dia, na hora do meu almoço, eu ligo pra ela. Eu trabalho no home office, mas eu tiro a minha horinha lá. Todo dia, na hora do almoço. Aí às vezes tem dia que, corrido, né? Eu não ligo, eu ligo mais tarde. Ela falou assim, a gente sentiu falta que você não ligou na hora do almoço. Então, assim, sabe? Você até preocupa, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a fazer isso. Então, olha, esse tratamento que eu fiz comigo mesmo, né? Mesma, pra mudar, né? A minha história. E onde... a liberação do perdão me levou, né? São várias liberações, né, gente? Que loucura, né? Me tornei influencer através de uma dor por conta do meu filho. Finalzinho de 2014, 2015, meu filho começou a usar drogas, pediu ajuda. Aí, pedi férias, fui criar uma página no Instagram, que na época eu estava na moda, né? Criei essa página no Instagram. Através dessa página, conheci o Tony, que é o coordenador da minha agência, a qual eu faço parte hoje. O Tony me convidou para ser jurada dos concursos dele. Nos conhecemos através de uma parceira. E aí, através daí, veio o convite para representar Juiz de Fora como Miss. E de Juiz de Fora veio Minas Gerais, Brasil, Internacional. E se tudo der certo, o ano que vem, eu estarei no Peru, concorrendo ao Miss Universo. Ai, então, que linda, né? olha... Já ganhou. Já ganhou. Já. Então, olha, como que o fato de eu ter reescrito a minha história, né? Meu relacionamento com meu marido. Olha onde me levou. A situação do meu filho, eu costumo dizer que do tema das minhas palestras, né? A dor pode levar a lugares extraordinários. Olha onde a dor me levou. Eu acabei de fechar contrato, assinei contrato essa semana com uma agência de modelo em São Paulo. Olha que espetáculo. Entendeu? Então, assim, já fui palestrar 2 vezes em Alphaville, São Paulo. A Flávia sabe, para nós palestrantes, como que é importante. Lá é o centro, né? Da metodologia que vocês seguem ali, toda a doutrina que rege. Estar em Alphaville realmente é importantíssimo. Sim, né? E como é importante você estar num palco, na plataforma global, palestrando. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, olha, como que, sabe, é um simples fato, né? Eu vou falar simples porque... A sua história. Né? A gente liberar o perdão, se permitir como que a vida...
Não foi um simples Você foi fato, choque, foi né? o fato Foi que mesmo. fez mudar Aham. tudo. O né? nosso, né, eu sempre ouço isso, que a nossa dor, ela tá ligada, a dor ou o bloqueio, ela tá diretamente ligada ao nosso propósito. O Exatamente. propósito dela é ajudar outras mulheres, né, a fazer o mesmo que ela conseguiu fazer, porque não é fácil liberar perdão, a gente sabe que não. Muitas pessoas Não. resistem, muitas pessoas ficam revoltadas só de você falar de liberar perdão, porque elas não entendem. Mas quando entende, e quando vê a história da outra que passou e os porquês dela, né? E vê o quanto isso foi importante para a vida dela, elas podem quebrar, né? Essa dureza ali que tá trazendo tanta resistência para a vida delas. É verdade. E esse propósito é um propósito muito lindo. Eu também passei por isso. Eu passei por isso com a minha mãe. Uhum. Eu tinha muita dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Nem todo mundo lá em casa. Aham. E eu precisei fazer isso quase que no fim, praticamente no fim da vida dela. Até hoje eu converso com ela, eu perdoo ela, ela me pediu perdão, eu perdoei ela antes dela partir. Que lindo. E assim, isso foi um impacto para hoje eu também falar sobre perdão. Então eu vejo que isso precisou acontecer nas nossas vidas. E a gente, assim, às vezes passa uma vida inteira sem entender isso, como eu gostaria de ter entendido isso antes. Eu participei de um treinamento de inteligência emocional lá em São Paulo, né, com o meu mentor. E ele, assim, são vários treinamentos que eu já fiz através dele. Um deles, eu fiquei uma semana lá, e a gente fazendo só dinâmica e dinâmica de alto impacto. E uma delas, que foi assim, que eu nunca mais esqueci, que foi... Minha mãe já tinha falecido, mas eu já tinha perdoado ela. Uhum. Mas uma delas foi a minha criança de 12 anos conversar com a criança de 12 anos da minha mãe. Vocês não têm noção É doideira. do que é. Porque assim, eu já sabia da história da minha mãe, criança, só que eu sempre achei normal a história dela, como eu achava qualquer história normal. Depois que eu comecei a entender de inteligência emocional, eu comecei a entender de trauma e outras coisas, tudo mudou pra mim. Na minha visão, mudou totalmente. Aham. E aí, naquele dia que veio a história dela todinha, uma criança de 8 anos que era obrigada a ir pra feira com o pai dela para poder vender pimenta, cuidava dos filhos, porque de 8 anos tinha que cuidar dos irmãos mais novos, assumir responsabilidades, apanhava de régua. Eu lembro que o meu avô ele tinha uma régua comprida e grossa que ficava debaixo de uma piazinha. E era de madeira, deles, né? Não era aquelas de acrílico, não. Era Não, aquelas que madeira, doíam. grossona assim. E ele, por qualquer coisa, ele pegava, ela tinha que esticar a mão e ele dava com a régua até a mão dela inchar. E aquilo veio tudo na minha mente. E fora outras coisas, outras situações que ela passou na vida. Aquilo veio tudo na minha... Gente, eu desabei naquela hora. Eu tive vontade de gritar ali no meio de todo mundo. Tinha gente gritando lá dentro, fazendo a mesma dinâmica. Tinha muita gente emocionada. Foi isso. Foi Você muito aqueles forte. gritos, assim, você vê que a pessoa tá... Nossa, aquilo eu tive vontade de deitar no chão e rolar e chorar alto e gritar alto e por entender os porquês da minha mãe pela criança que ela foi, sabe? Assim como tem muita gente hoje que a gente não entende por que elas agem de determinada forma, mas se você for ver a história dela, não é que vai justificar nada, né, gente? Mas Mas a gente isso porque eu estou liberando meu perdão. A gente tem que entender, a gente tem que entender o que essas pessoas passaram, o que elas carregam, o sofrimento delas. A gente tem oportunidade de estar aqui falando sobre isso. A gente teve a oportunidade de resolver, a gente teve maturidade. A gente consegue trazer isso da vida pessoal pra cá, falar com tanta naturalidade. Já me perguntaram, como que você fala a sua vida pessoal assim dentro do podcast? Pra inspirar. Pra inspirar. E se curar. Meu marido fala isso comigo Nada também. melhor do que o que aconteceu comigo, porque é genuíno, né? Embora seja genuíno, é genuíno, né? O meu marido fala isso, ele fala assim, amor, você conta a história do nosso filho pra todo mundo, você conta a história do nosso casamento pra todo mundo. Eu falei, meu amor, porque às vezes ali tem uma pessoa que tá precisando ouvir, tá precisando se maravilhosa, tratar, é isso. né, com relação a isso. E vou falar e vou repetir, falo disso com muita leveza hoje, sem nada, sem ressentimento, sem nada. Engraçado que às vezes eu brincava com ele, eu falava assim, quem gosta de empregadinha é você, né, meu amor? Aí um dia falou, Nani, perdoou, tá perdoado, acabou, tá acabado. Eu falei, não, é só pra lembrar de vez em quando. Ela falou,
Não vale a pena. Enquanto você tá lembrando, você não perdoou. Nunca mais eu mencionei isso, porque... Não volte nesse assunto. Exatamente. Se você perdoou... Exatamente, eu mencionei isso. Então, assim, é algo que de fato limpou e foi embora mesmo. Não faz mais sentido, né? Falar sobre isso. E tal. E aí a questão as pessoas, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou esquecer, não vai mesmo. Não é que você vai esquecer, é que quando você lembra, aquilo não te dói mais. Sim. Sabe? E aí tem pessoas que falam assim, mas é muito difícil eu perdoar, porque eu me lembro toda hora. Então faz o seguinte, toda vez que você lembrar, perdoa. Lembrou, perdoou de novo. Exatamente. Lembrou, perdoa de novo. E vai fazendo, vai chegar num ponto que o seu coração vai falar, né? Tá bom, eu aceito perdoar. Eu tô aqui, tô tensa. Eu aceito. Aí o seu coração vai se abrir e falar, O Juan tá rindo ali atrás quando eu tô assim. Não, e a Gina falou algo que é de verdade mesmo, isso acontece, porque as pessoas, às vezes, elas ficam pensando, né? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que fazer? Fez tanto mal. Porque fez tanto mal. Hoje eu recebo, né, directs essas pessoas falando, Nani, minha mãe começou a malhar, depois começou a te seguir, porque eu fiz da minha página como que eu vou explicar? Uma inspiração para outras mulheres se repaginarem também. Aí elas falam, minha mãe começou a malhar, depois começou a te seguir. Fala seu Instagram de uma vez, Nani o pessoal tá blog _. Viu? Gente, por favor, vamos seguir. Vamos seguir. E vamos aproveitar que a gente já tá caminhando pro final. Nossa, gente, eu ficaria aqui conversando horas. Não, a gente vai ter que tomar um chá, fazer alguma coisa. Nós vamos ter que fazer um evento. Não, vocês não tem assunto, não. Um evento. Fazer um evento pra gente curar essa mulherada. A galera que tá aí, tá me vendo quase liberada aqui, entendeu? Comenta aí, eu perdoo. Eu acho que é interessante. Comenta um fato que chamou atenção, com alguma coisa que a gente falou aqui e que foi pertinente. Vamos fomentar esse comentário sobre perdão, porque é um assunto que realmente... Nossa, é importantíssimo. Rende, é né? necessário. Eu não sabia o tema. Vou te contar que eu não sabia o tema, eu vim. Né? Falei, Flávia, o Instagram dela. Fui lá, olhei seu Instagram e tá, na hora a gente desenvolve. É sobre isso. Né? Das meninas anteriores que gravaram com a gente. Eu sabia que ia falar sobre empreendedorismo e tal, mas aí quando falou... Não vou contar a situação, mas hoje está acontecendo uma situação, depois eu te conto. Eu te conto também. Por favor, que agora eu fiquei curiosa. Quando você falou, a Flávia falou que eu converso antes um pouquinho para conhecer quando eu não conheço, né? Que foi o que a gente fez hoje. Você falou, vou falar sobre perdão, me deu um frio na espinha. Falei, eita! Aí o seu espírito protetor que tá aqui atrás, agora é tua hora. Agora você pruma teu corpo aí que chegou a tua hora. Tô aqui, empinadinha. Ele tá te olhando aí falando. Por isso que ela já tá assim, seu anjo. Não, engraçado que hoje eu comentei com a pessoa, falei, tô com uma dor nas costas, já era essa liberação chegando. Justamente. Né? Sobre a limpeza. Isso, é a limpeza. A mágoa indo embora. Total. Deixa embora. Total. Quando você entende. Eu acho que quando você entende, e eu acho que é isso. Isso aí. Nani, pra finalizar, então, já que você fala sobre perdão, se você tiver que dizer uma única coisa que possa gerar um impacto em alguém que nesse momento está assistindo a gente, está precisando perdoar alguém, ou está precisando se dar conta de que é isso que precisa para poder começar esse processo, o que você falaria? Perdoar não é esquecer o que fizeram para você. Perdoar é para melhorias para você. Liberar perdão é limpeza da alma, espírito, né? É aquele grito, foi. Sim. E você vai ver como que a sua vida será transformada após a liberação do perdão. É algo, gente, é algo surreal, sabe? Não é porque eu vivi, eu palestro sobre isso, eu fiz, ministrar sobre perdão é poderoso. É poderoso, mas é puxado. Porque você revive. É forte. Porque a gente vai fazer aquele trabalho lá para a liberação do perdão e não é fácil. As duas últimas palestras foram sobre isso. E é engraçado que você fala assim, eu quero mais ministrar sobre isso não, porque Pode chamar, acabou. É puxado, né? É puxado. Aí
mas não tem jeito. Vai te chamando. É um chamado. É um chamado. É. E a gente vê como que isso cura outras mulheres e como que as mulheres saem dali, sabe? Flutuando. Porque isso traz um peso tão grande. Você tá falando, né, que, tô até... Porque aquilo vai, aquela coisa vai te apertando de uma forma e vai criando um fardo em você. E a partir do momento que você libera o perdão, aquilo, você acha que sai toneladas das suas costas, né? Eu acho que você só entende o porquê depois que entra no processo de perdoar. Eu acho que é o que está acontecendo comigo. Eu estou entendendo os porquês dentro desse processo. Isso. Né? E a minha terapeuta falou isso comigo. Falou, quem disse que não está no processo já? Né? Entenda. E vamos lá. E vamos que vamos. E aí eu gosto sempre de frisar isso. Perdoar não é esquecer o que fizeram para você. Não é. O perdoar é você se ver livre. Exatamente. Livrar, não, isso é muito né? bom. Isso aí. Se livrar da dor, né? Exatamente, se livrar da dor. Ai, Nani, maravilhosa você. Foi um prazer estar com ela é você. maravilhosa de Muito todas obrigada. as formas, né? Não, essa leveza. Nossa Na hora que eu vi essa senhora, mulher, essa gente. pluma passando, eu falei, como assim, gente? Como assim? Eu não falei, eu não apresentei, não. Que linda! Que E foi uma honra estar aqui com vocês, muito viu? obrigada, Nossa, gratidão. a Flávia, eu já conhecia você. Já conheci hoje, né? E fiquei muito honrada de ter sido convidada por vocês para vir aqui contar um pouquinho da minha história. E quando tem história de várias áreas várias áreas da minha vida. Quando precisar, estou à disposição. O que a gente precisa hoje é nos unirmos, né? Nós mulheres, para curar outras mulheres, né? Isso, através das nossas dores. E vamos fazer um evento, Flávio, por que não? Mas é claro que faremos. Me chama para falar claro. sobre superação de términos, traições, Vai ser abertura um para evento novas relações. Vocês falam Vai sobre ser um perdão. final de semana de evento, né? O que não vai faltar é assunto. É assunto, é tema. Tá fechado. Ó, palestrante de Vai peso. ter mulher voando, fechado. sai mulher voando desse Vai, evento. gente. Nem Tem mulher que vai virar uma turbina. Vai sair com Nossa, eu asa, fico todo até mundo. empolgada. E é muito bom, né? E foi Eu honra adoro, estar eu aqui com amo. vocês, viu? Obrigada pelo Obrigada. convite. Espero poder ajudar outras pessoas aí do outro lado, né? Através do podcast, a liberar tudo que tá aí preso, né? É isso aí. Libera geral, Certamente. mulherada. Libera geral, isso E aí. é dessa forma que a gente encerra mais um episódio do Salta Agulha Podcast. Gratidão. Obrigada, Nani. Obrigada, Beijo, Flávia. Obrigada. Beijo. Agora, se não curtir, se não compartilhar, a gente não vai perdoar vocês, tá bom? Então, Aí a gente começa tudo de novo. compartilha, marca o sininho. Beijo, pessoal. Beijo, Até o próximo. tchau. Tchau. Tchau.